Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Aqui tem alguém aqui que é a primeira vez na casa? Não? Então, vamos iniciar aqui a nossa reflexão da noite, falando sobre uma passagem do livro Vinha de Luz. Aqui, ó, deixa eu pegar, desse aqui. No que a passagem fala assim, só no campo, que Emmanuel destrincha esse tema de uma forma muito interessante. Não deixa de ser um puxãozinho de orelha, inclusive, para mim, né? Para todo. Gente, quando a gente fala aqui na frente, a gente é o primeiro a levar puxão de orelha, tá? Então, não se sintam ofendidos. É só o puxãozinho de orelha para o nosso bem, que nem mamãe faz com o filhinho, né? Então, ele tira essa passagem dizendo assim, o campo é o mundo. Isso está em Mateus, capítulo 13, versículo 18. O que será que ele quis dizer com isso? O que nos vem à mente quando a gente pensa num campo? Alguns podem pensar em férias, né? Ai, vou passar férias no campo, né? Um hotel gostoso, um lugar, uma fazenda ou uma lavoura, um campo, um trabalho. A gente vai destrinchar isso de uma maneira bem interessante, espero, né? Emmanuel se baseia na parábola do semeador. Vamos começar primeiro entendendo um pouquinho dessa parábola. Um semeador saiu com suas sementes. Que sementes eram essas? As sementes da Boa Nova, da palavra do Cristo. E ele semeou em 4 tipos de solo. O primeiro tipo foi à beira do caminho. Que seria isso? Colocou a palavra, a pessoa ouviu a palavra, falou assim, ouvi, mas não entendeu nada. Às vezes não acontece, gente. Será que fulano está falando e não entendi nada? O segundo terreno que esse semeador jogou a sua semente foi num terreno pedregoso. Sabe aquele que a gente, nossa, ouvi essa palavra, que bacana, recebe com alegria. Nossa, muito bom isso. Mas passou pela porta, não lembra mais de nada e abandona a sua fé diante da primeira dificuldade. Às vezes a gente se encaixa nisso. Às vezes a gente ouve algo, nos toca, a gente fala, nossa, a partir de amanhã eu vou fazer isso. Amanhã acorda, começa as suas preocupações diárias e tudo passa, não é? Terceiro solo, jogou entre espinhos. Ouve, compreende, tem até uma vontade de se transformar e fazer com que aquela palavra transforme a sua vida, mas se perde nas preocupações. Isso eu acho que se encaixa a maioria de nós. Porque se perde como nas preocupações? Nas preocupações do dia a dia, nas preocupações materiais. Não, olha, eu vou para o centro, eu vou fazer tal coisa, vou... mas me perdi hoje, não deu tempo, e sabe? E no fim passa. E o quarto terreno é a boa terra. Ouve, compreende, se transforma e produz bons frutos. Então, a princípio, nós queremos ser a boa terra. Tá certo, tem dia, a gente não é uma boa terra. Faz parte. Mas a gente tem que ter esse objetivo. Ainda diz Emmanuel, Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. Estamos no campo, estamos no meio do serviço. Cleide, venho aqui preocupado com todo problema na minha vida, você vem falar de serviço. É que a doutrina espírita não é fácil ser espírita, mas quando a gente tem as ferramentas corretas, a gente entende que acaba sendo um consolo para nós. Quando eu trabalho pelo bem do próximo, pelo meu próprio bem, eu cresço. Quando eu cresço, eu evoluo. A gente quer um mundo melhor sem querer dar a nossa parte. Ele continua, como em todo campo de lavoura, agora a gente vai para o campo de trabalho, não é aquele campo do descanso ainda não, tá? Há infinito potencial de realizações, com faixa de terra excelente, sabe aquele terreno bonito,
que a terra é fofa, não precisa nem arar, aquela terra está pronta. O trabalho é mais fácil ali. Mas também as zonas necessitadas de arrimo, de corretivo, aquele campo difícil. E nós somos convidados a trabalhar em todos os campos. O trabalho está em todo lugar. Que campos seriam esse? Agora a gente está saindo desse campo de lavoura, já está pensando na terra como uma metáfora, mas na verdade é o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa família. Há um trabalho aí, porque em todos os lugares a gente tem desafios. Dentro da família, dentro do trabalho, na casa espírita, em todas as nossas atividades. É tudo junto e misturado, não é? E ainda Emmanuel continua. Emmanuel fala bonito, né? Aí eu não consigo falar o que ele fala, eu tenho que ler, tá? Por vezes, após florestas dadivosas, surgem charcos gigantescos, requisitando drenagem e socorro imediato. Às vezes a vida nos dá uma puxada, em que a gente fala, puxa, eu queria tanto que fosse diferente. Mas não é. A vida está nos requisitando algo, uma transformação que vai ser através daquela dificuldade. Não dá para escolher trabalho se queremos evoluir. Cleide, eu só quero resolução dos meus problemas, não vem com esse papo para mim, não estou pronto para isso. Estamos, senão não estaríamos aqui nesse momento, ouvindo isso. E ainda ele continua, mas Jesus nos convida a trabalhar na sua seara. E ele nem está pedindo para a gente pegar uma enxada mesmo, para valer, e usar o trabalho físico. Não, ele está exigindo que cada um tem de bom para oferecer. A sua qualidade, o seu talento. E não está pedindo, eu não sei muito de história, talvez o Alex, o Douglas, né? Na época dos bandeirantes que vieram desbravar ali parte do interior de São Paulo, né, para São Paulo crescer, que encontraram mata fechada, teve seus erros, teve seus acertos, mas imagine o trabalho duro que foi. Hoje não estão pedindo isso para a gente, está pedindo para a gente exatamente isso. A gente dá aquilo que a gente pode dar. Cada um pode dar um pouco de si. A gente sempre arruma desculpa para fugir do trabalho da seara do Cristo. E quando eu digo isso, são desculpas assim, mas eu não sou boa nisso. Mas eu não sou perfeito. Gente, se a gente fosse perfeito, não tinha um palestrante aqui na frente, porque ninguém é. Tem dia que você fala assim, nossa, eu caí nisso. Nossa, eu perdi a paciência com isso. Nossa, eu fiquei tão triste e sem fé por causa disso. A gente é assim. Mas aí a gente fala, tá, hoje eu caí, mas eu vou criar vergonha na cara e amanhã é outro dia. É assim, nós somos assim. E assim a gente vai se transformando. Quando eu falo trabalho na seara do Cristo, é aqui dentro da casa, mas é fora da casa também. É ajudando um amigo, é ajudando alguém que você desconhece, mas necessitado, é ajudando alguém que está cansado e precisa de uma ajuda para cuidar de um doente, é levar uma frase de bom ânimo, uma palavra de bom ânimo. Todos nós somos capazes de trabalhar nessa seara. Essa seara é infinita, o campo está em todo lugar. Aí continua Emmanuel. Ao lado de montanhas aureoladas de luz, sempre coloca um lugar bonito, depois vem, aparecem vales envolvidos em sombra indefinível. É a vida aqui nesse planeta de prova e expiação. As montanhas são as bênçãos que recebemos. Não tem ninguém aqui hoje que não recebeu uma bênção. Mas qual bênção, Cleide? Recebeu, não ganhei na Mega Sena. Como que é? O petróleo vai subir, a gasolina vai subir, a inflação vai subir. Quais são as bênçãos que a gente recebe e não percebe? Acordamos, tivemos mais um dia de oportunidade, tivemos alimento. Acho que, por enquanto, está todo mundo bem, servidinho assim, pode ter passado, puxa, eu queria comer uma coisa tão gostosa hoje, mas tive que comer esse feijãozinho com arroz requentado de ontem, mas serve, né? Então é assim,
essas bênçãos a gente recebe todos os dias, mas temos a sombra. Mas que sombra seriam essas? As sombras são as nossas imperfeições, as nossas imperfeições diante dos desafios que a gente tem para enfrentar. São as dificuldades. E essas imperfeições, essas dificuldades que nós usamos como desculpa para não ir no campo de serviço. A gente sempre tem uma desculpa, né? Isso eu me incluo também. Quantas vezes eu falo, não, eu não estou preparada para isso, eu não estou pronta para isso. Mas a vida empurra. Preparado, você tem que estar pronta. A gente acha que não está, mas a gente está. Na pergunta 643 do Livro dos Espíritos, tem o seguinte: haverá quem, pela sua posição, não tem possibilidade de fazer o bem? Vocês acreditam nisso? Tem alguma pessoa que não consegue fazer o bem? Que esteja em uma situação que não consiga fazer o bem? Será que existe? Não existe. No máximo, alguém que esteja fora do seu perfeito juízo, né? E seja uma pessoa que esteja com esses problemas neurológicos graves, que aí não tem consciência, mas é um caso bem à parte. Mas até uma pessoa que esteja totalmente acamada, ela pode fazer o bem, se ela tiver consciência dos seus pensamentos. Lembrei da Ritinha. Lembrou da Ritinha. Quem conhece a história da Ritinha? A Ritinha é uma moça que ela está na rede social, no Instagram. Ela tem uma doença muito grave, muito grave. Ela, de repente, ela é muito jovem e teve essa doença, está acamada, já foi entubada não sei quantas vezes. Ela é uma fonte de fé, ela é muito católica, mas ela é uma fonte de fé impressionante, né? E em um exemplo, e no seu Instagram, ela mostra, você está com dificuldade, e ela acaba levando uma palavra amiga para quem está com menos dificuldade do que ela. Por isso que eu falo, esse é um grande exemplo, né? Então você pode ser um exemplo de resiliência, como esse caso que a Cláudia falou. Então fazer o bem consiste em ser caridoso e em ser útil, na medida do possível. Kardec pergunta ainda na questão 646, há diferentes graus de mérito que resulta na prática do bem? Existe bem menorzinho com mérito menorzinho, bem maior com mérito maior? O que vocês acham? O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo, não no tamanho do bem. Exemplo, conhece a história do óbolo da viúva? Né? Que ela foi fazer uma doação lá no templo, colocou lá a sua moedinha, enquanto os outros colocavam várias moedas e muito. Se for olhar, quem colocava um peso maior, valia mais. Mas ela deu do que ela não tinha. Então, aí, o mérito dela foi maior, porque a dificuldade dela foi grande, e o dos outros não. Aí tem um exemplo aqui que eu vi numa palestra que eu achei interessante, né? Nessa história do mérito. Então, vamos supor que a gente tem uma proposta agora seguinte. A gente leva um saco de arroz até a esquina e a gente ganha R$100. Outra proposta. A gente pega um saco de cimento, tem 20 quilos mais ou menos? 50, olha aí, 50. Um saco de cimento, 50 quilos, a gente leva até a esquina, ganha R$2.000. O que vocês vão querer levar? É só uma vez, não dá para ir voltar com o saco de arroz, não. É só uma vez, já sei que pensaram nisso. Não, eu ia tentando devagarzinho pegar o saco de cimento, porque eu ia querer os 2.000. Então, é isso, ó, o mérito está na dificuldade. Então, Emmanuel fala nesse mesmo livro, Vinha de Luz, num outro capítulo, sobre servicinhos. São pequenos serviços, que aí é o contrário do que eu falei agora, que às vezes são menosprezados e têm muito valor. Quais são? Ah, Cleide,
Palestra tá difícil para mim. Mas, puxa, eu sei costurar, eu não sei, gostaria, mas não sei, gente. Mal sei pregar um botão, né? Então, cada um... Ah, mas eu sei, puxa, eu ajudo. Vocês chegam aqui, a casa tá toda limpa. Sempre tem alguém ajudando. E às vezes a gente nem sabe quem limpou, quem ajudou. E é um baita serviço, uma baita ajuda. Então, podemos ajudar de várias maneiras. O importante é estar no campo. E Emmanuel continua. Troncos retos alteiam-se junto de árvores retorcidas. Galhos mortos entram em contraste com frontes verdes, repletas de ninho. O que ele quis dizer com isso? Numa mesma árvore, às vezes eu tenho um galho lindo, no outro eu tenho um galho meio que está morrendo, ou um galho meio que as florzinhas estão meio para cá, mas do que para lá. Ele quer falar aí da família, que a gente tem um campo de serviço na família. Em que, às vezes eu tenho alguns que são muito fáceis de se lidar, outros são mais difíceis de se lidar. Toda família tem isso, né? Um mais fácil, outro mais difícil, não é? Que a gente tem que ter jogo de cintura, aprender a usar a doutrina nessa convivência familiar. Ou, às vezes, a gente tem situações dolorosas, que requer de nós uma disponibilidade, um carinho e uma atenção. Às vezes, um caso de Alzheimer na família, que exige de nós mais ainda. Exige esse carinho, essa atenção. Então, a gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados que não demonstrem predileções pessoais por zona de serviço ou gênero de tarefa. E essa pegou, hein, gente? Eu vou contar agora eu vou ter que fazer uma meia-culpa. Em São Paulo, a gente fazia um trabalho com moradores de rua. A gente entregava marmitas. A gente fazia 150 marmitas. Porque São Paulo tudo é grande, né, gente? Inclusive os problemas, né? Tudo é grande. E aí, eu gostava de cozinhar, problema nenhum. Cozinhar, fazer faxina, eu ia, que era beleza. Não tinha problema, lavar panela, não tinha. Vamos entregar marmita, lá no centro de São Paulo. Já começava, a gente, era rato, morro de medo de rato. Então, eu ia entregar assim, ai meu Deus, eu tenho mesmo que entregar, deixa eu dar limpeza, eu já estou na cozinha, eu já trabalhei bastante. Mas, vamos, Cleide, vamos. Aí, aquela criatura que você fala que é minha irmã, ela era terrível, gente. A gente ia lá para ver os moradores, monte de papelão no chão, Dona Cláudia ia na frente, corajosa até. Não! E eu, mano, espera, mano, é perigoso, mano. E ela, não! Ela ia. Aí falou, tem um ali. Não tem. Tem, vai lá que tinha um morador ali. Então, eu estava escolhendo o gênero de serviço, né, gente? Eu achava, já cozinhei, já lavei, já limpei, já montei, e eu ainda tenho que ir lá ver aqueles ratos, às vezes vem com uma pulga na gente, não é fácil. Mas ela sempre ali, né? Achava que tinha um olho, que era uma beleza, né? Então, essa serviu para mim, tá vendo que a gente leva pro chão de orelha? Apresentam-se muitos operários ao serviço do Senhor, mas os verdadeiros servidores são raros. Aí vou dar um exemplo aqui. Vocês já viram fila de emprego? Às vezes aparece na televisão, aquela fila de emprego imensa. Tem lá os requisitos, a vaga, tal. Mas muitos ali não querem o emprego, eles estão pensando só no salário. Cleide, mas todo mundo quer salário. Concordo. Se você trabalha, você merece ser remunerado. É justo. Mas você também tem que pensar no trabalho que você vai se dedicar. E se dedicar bem, fazê-lo bem. Eu tenho uma história de uma pessoa que a gente conhece, que ele era gerente e ele ficou desempregado. 4 anos sem emprego. Mas ele não se sujeitava a mudar de emprego. A de começar novamente em outra vaga, que para ele isso era humilhante.
Mas trabalho é trabalho. Quem sabe se ele aceitasse uma outra vaga, ele crescia, mostrava seu talento e voltava a ser gerente novamente. Então são situações assim, a vida nos mostra várias situações que a gente ou que tem que aprender a ter menos orgulho, ou aprender a mostrar nosso trabalho de boa vontade. No livro Irmão X, Psicografia de Chico Xavier, existe um outro exemplo chamado tarefa recusada. Essa aqui cai bem para a casa espírita. Eutanásio era um orientador espiritual de um grupo mediúnico. E ele queria instituir um trabalho de cura na casa. E o que aconteceu? O orientador pediu autorização ao plano superior, aí ele foi perguntado: mas Eutanásio, você tem pessoas gabaritadas para levar o serviço adiante? As pessoas estavam olhando nem tanto se elas eram, se elas tinham capacidade, queria olhar outras coisas. Sim, estão todos animados. Então, prossigam. No dia marcado, vamos marcar reunião para começar o trabalho. Não é assim? Vamos marcar reunião. Aí começou: fulano, você quer fazer o trabalho? Aí pensei bem, não sei se eu dou conta. Ao outro: eu sou muito imperfeito, isso não vai dar para mim, isso tem que ser uma pessoa com melhores qualidades do que eu. Começa, né? O outro: eu não sei. Resultado? Trabalho ficou para depois. E quando o trabalho ficar para depois, ele não acontece. Na maioria das vezes. Então a desculpa da imperfeição, eu sou muito imperfeito, ela gera estagnação. Infelizmente é isso. Então, se a gente não está pronto para o trabalho, a gente começa. Começa devagarzinho, começa aprendendo, e você vai aprendendo, vai evoluindo, vai crescendo. Emmanuel ainda, em uma de suas lições chamada Pureza, ele diz o seguinte: Jesus foi o ser mais puro que passou por aqui. E quando ele via alguém, ele via a pureza de alguém. Como assim, Cleide? Pureza de alguém? Logo nós. Vou dar uns exemplozinhos aqui, tá? Quando ele viu Pedro, qual é a fama que a gente tem de Pedro? Todo mundo conhece um pouquinho a fama do Pedro. Pedro era o quê? Ranzinza, bruto, meio duro. Alguns dizem que ele é até meio ignorante, meio isso. Mas Jesus via a sua pureza. E qual era a pureza de Pedro? A determinação, a vontade de acertar. Somos assim, a gente tem que... O que será que a gente tem de bom dentro de nós? Todos nós temos. Quando ele viu Paulo de Tarso, os outros viam quem em Paulo? Um doutor da lei rígido, intransigente, cometeu graves erros. Jesus viu o quê? O potencial do grande disseminador da mensagem do Cristo. Ninguém era perfeito. Pedro negou Jesus 3 vezes. Paulo mandava apedrejar os cristãos. Bem, pelo menos nessa encarnação a gente não mandou apedrejar ninguém. Ó, já estamos num patamarzinho aí. A vontade eu já não... eu não posso dizer. Eu não posso falar porque ainda tenho muito a caminhar. Então vamos lá. É isso, gente. Eles eram perfeitos? Não eram. Hoje a gente fala: não, mas fulano fez isso porque fulano era evoluído. Não, fulano evoluiu porque fez isso. É diferente. E nós também podemos. Com todas as nossas dificuldades, com nossos erros, com os nossos acertos. A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do mestre não conseguem ir além do cultivo de certas flores. Aí recuo. Não, eu fiz isso aqui já, tá bom. Não quero mais não. A gente precisa tomar cuidado porque isso é comum. Aí faço tanta coisa já, estou tão cansado. Mas a gente esquece que o trabalho, o aprendizado, ele nos faz ser fortes diante da dificuldade. O que parece ser difícil
nos auxilia, nos sustenta. É diferente. Se a gente ampara alguém, a gente é amparado. Só que a gente quer só ser amparado. E eu entendo isso, porque é normal, é da nossa natureza. Mas nós estamos aqui já num patamarzinho que dá pra gente entender que a gente precisa de mais. Em algumas ocasiões, alguns de nós somos hábeis horticultores, jardineiros, isso diz Emmanuel. Mas quase sempre a gente repousa nesse título. Ah, não, eu sou isso, mas não vou fazer mais que isso não. E se amedronta diante dos terrenos agressivos, diante da magnitude do serviço, recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. Essa parte fugindo das regiões infecciosas eu lembrei. Vocês lembram quando começou a pandemia? Então, quando começou a pandemia, teve os médicos na linha de frente, né, que enfrentaram. A gente não sabia como era, não tinha informação. Era muito assustador, realmente. Mas, se você é médico, você tem, né, que enfrentar, né? E eu não sou médica, nem estou falando isso, não é minha área, não é isso, mas trabalho na área da saúde. Aí eu falei assim, nossa, eu vou ficar sem trabalhar um tempo. Deu 15 dias, meu telefone começou, Cleide, eu não estou bem. O pessoal ficou com medo, assustado, e começava com dor. Eu falei, gente, como você vai fugir do trabalho? Como você vai fugir de ajudar alguém? É o seu trabalho. Mas teve médico que fugiu. Teve médico que pediu licença isso, licença aquilo. Fugiu do quê? Das regiões infecciosas, enquanto muitos até morreram, né, durante esse início aí que foi bem complicado. Se você faz algo bem feito, coloque essa habilidade a serviço do mundo. Sejamos úteis. Tem gente que trabalha bem com marcenaria, tem gente que trabalha bem com elétrica. Ah, eu vou ajudar em algum projeto, vou ajudar alguém ali. Alguém que está montando sua casa está numa dificuldade grande, vou dar uma força. E aí vem, Jesus, todavia, não descansa e prossegue aguardando companheiros para as realizações infinitas em favor do reino celeste na terra. Está precisando da gente aqui. Reflete nessa verdade e enriquece as tuas qualidades de colaboração, aperfeiçoando-as, intensificando-as nas obras do bem indiscriminado e ininterrupto. Aí vem, gostei dessa parte. É certo que não se improvisa um cooperador perfeito, né? Da noite para o dia, não. Entretanto, não te esqueças de trabalhar dia a dia. Por quê? Um exemplo. Às vezes eu posso falar assim, puxa, eu gostaria tanto de trabalhar. Eu sinto que eu tenho uma intuição, que eu podia estar trabalhando na reunião mediúnica, tal. Não vai dar ainda. Você precisa de quê? O pessoal sabe. Fazer o ERG, do ERG fazer o IPM. Então, vou o quê? Me dedicar a aprender e a trabalhar. A ver no que eu posso... Ah, mas que legal, eu fui, estudei, fiz o ERG, fiz o IPM. Ai, mas eu tenho tanto medo, não sei não. Acho que vou ficar só no estudo mesmo. Será? Será que você não foi convidado para algo mais? Se nada é por acaso? Será que não estamos sendo convidados realmente ao trabalho? Mas não é um colaborador, não sai de um dia para a noite, então precisa desse preparo. Mas, para o serviço, para o campo, podemos fazer tantas outras coisas, e mesmo que não estejamos prontos. Não te esqueças de trabalhar dia a dia, na direção de um glorioso fim. Qual é esse glorioso fim, gente? A nossa transformação, o nosso crescimento, a nossa evolução. A gente poder olhar para trás e falar assim, puxa vida, nossa, se eu hoje tivesse enfrentado aquele problema que eu tinha lá atrás, teria sido tão diferente. Eu não teria sofrido tanto, porque hoje eu tenho conhecimento, hoje eu tenho força, hoje eu tenho fé, hoje eu tenho esclarecimento. Ou então eu estou enfrentando algo tão difícil que fala, hoje eu só estou enfrentando isso graças a todas as ferramentas que eu tenho com essa doutrina que nos ensina tanto. Então, já que a gente recebe tantas ferramentas, vamos estar no campo, estamos inseridos nele.
Vamos dar o melhor de nós. Cada um sabe o que pode dar. Agradeço a atenção de vocês e agora a gente vai para o passe.